Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 3, aula que nós damos continuidade, tratando esse assunto aí, pensamento, origem e desenvolvimento do pensamento socialista e comunista. Hoje vamos falar um pouco de socialismo na história, tá? Vamos falar um pouco de socialismo como forma de tentativas, vamos dizer assim, né, de pretensões passadas que houveram nesse sentido, que ocorreram nesse sentido. Muito bem. O socialismo ele é como qualquer outro tipo de pensamento humano. Ele precisa de uma base, ele precisa de uma de uma ideia original, vamos colocar dessa forma, para que ele possa se desenvolver. Né? Sempre teve uma ideia original por trás de qualquer tipo de pensamento humano. É difícil que haja alguma coisa que seja realmente nova, né? Inédita. Apesar do ser humano sempre estar buscando o novo. Mas, na realidade, se você observar bem, muitas coisas já foram ditas no passado. Uma investigação no passado acaba revelando que muita coisa do que se diz hoje já tinha sido dito antes. Muito bem. Você que está acompanhando as aulas e que está assistindo todas as aulas aí do canal, eu já quero agradecer antecipadamente a você, mas não deixe de fazer revisão. Se você vier só no sábado para assistir a aula, isso não é o suficiente para o seu aprendizado. E eu não estou aqui por minha causa, estou aqui por sua causa. Você tem que aprender, você tem que desenvolver o seu conhecimento. E o conhecimento ele é uma coisa que é como uma máquina, ele precisa de óleo, ele não pode ficar parado, senão enferruja e fica sem uso. Então não adianta nada você aprender tudo isso e você não vai ter utilidade para você. Isso tem que ter alguma utilidade para você prática. Então naquela conversa com o seu professor de escola, na faculdade, aquele seu amigo de trabalho, né? Ou mesmo com os seus parentes em casa, seja onde for, você tem que aplicar esse conhecimento na prática. Não guarde isso apenas para você. Né? Isso ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, é mais do que necessário que se divulgue isso, esse tipo de conhecimento. E essa ideia de socialismo ela já vem de longa data. Na aula passada, vou falar isso em termos de revisão para que você relembre, nós falamos sobre Platão e sociedade matriarcal. E lá nós falamos sobre o livro que Platão escreveu, um dos livros, que é A República. E nós falamos sobre a forma como ele via uma espécie de governo ideal. E esse governo ideal, ele tinha lá as suas formas. Olha lá, depois eu vou colocar no card, ou aqui, vai ter um card falando, apontando, eu sempre vou colocar para que você possa fazer a revisão e poder acompanhar, para você não perder o fio da meada da aula. Nós estamos caminhando de maneira histórica dentro desse pensamento socialista comunista e eu vou traçar dessa forma. Muitas pessoas começam com... Eu vi um filósofo, ele começou com os pensadores, ele traçou o socialismo de uma outra forma. Então, cada um adota uma forma, mas o fato é que todos vão falar dessas ideias e também vão falar das pessoas que criaram essas ideias. Pois bem, hoje eu vou começar com um texto, vamos colocar isso no lugar do pensamento, da frase, que coloca aí a linha de tempo em ordem, né? Então eu estava lá em 400 a.C., na época de Platão, mais ou menos. Ele viveu aproximadamente nessa época e vamos para a época de Cristo, né? Vamos para a época dos apóstolos, né? Nós estamos aí agora no primeiro século da era cristã. Pois bem, nessa época foi escrito um livro chamado Atos dos Apóstolos. Segundo alguns autores, uma das maiores obras escritas na humanidade.
Pois bem, no seu capítulo de número 2, se você tiver uma Bíblia em casa, se você não tiver, é só entrar na internet e tem lá a Bíblia online, você consulta esse texto. E eu creio que tem importância principalmente histórica. Então, essa ideia do que é o comum, do que é repartir bens, vamos colocar dessa forma, isso já vem de muito tempo atrás. Eu vou ler o texto e depois nós vamos partir para uma definição também, que eu acho que é importante colocar agora nesse momento, uma definição sobre o que seja o socialismo, tá? Então, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 44 e verso 45, e diz assim na palavra: E todos os que criam, ou todos os que acreditavam, estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Pois bem, então compreenda que esse tipo de comunismo, né, de ter tudo em comum, observe que aqui o contexto e a forma como isso foi feito dentro dessa comunidade, que isso daqui foi lá na região de Jerusalém, isso daí foi próprio daquela época e próprio desse contexto. É um contexto em que todos, por isso que eu li o versículo anterior, ele é muito importante. Todos acreditavam nisso. Todos acreditavam. Observe que ao contrário dos sistemas que nós temos visto na prática, não na teoria, mas na prática, esse sistema que é imposto, que é uma imposição de cima para baixo, né? Todos agora são obrigados a repartir tudo. E se não obedecer, vai preso. Não era assim, tá? Tudo era feito de bom coração, de boa vontade, entendendo que isso era o correto. Isso vinha naturalmente das pessoas. Então aqui, apesar de ser feito de uma forma diferente, ainda assim não deixa de ser uma espécie de comunismo no sentido de que repartiam todas as coisas, ou seja, tudo era dividido entre as pessoas, certo? Porém, essa pureza de coração foi se perdendo com o tempo. É verdade que sempre houve uma linha de um grupo pequeno de pessoas que mantiveram isso e fazem isso, e eu mesmo já vivenciei isso, né? Essa repartição de coisas. Isso é muito bom. Porém, já que estamos analisando aqui uma forma de governo, nós temos que pensar isso não de uma forma micro, mas sim de uma forma macro, né? Ou seja, quando eles falam aqui que vendia as propriedades e repartia com todos, era todos daquela comunidade, não com todos da nação. Não eram as milhões de pessoas que viviam na nação daquela época, tá? Nação de Israel, aqui no caso. Mas poderia ser qualquer nação do mundo, tá? Então, quando se fala em nação, tudo muda. E aí entra o sistema e entra a definição, porque aí as coisas tomam proporções maiores e eu vou pensar junto com você sobre isso. Vamos pensar juntos sobre esse problema. Isso é um problema que eu já conversei com pessoas que pensam assim, que são de esquerda e que já conversei. E as pessoas, elas defendem isso, mas elas não sabem como isso vai se dar na prática. Eu não achei até agora alguém que dissesse, olha, na prática vai ser assim, e todos terão tudo igual, de igual forma. Eu não achei uma pessoa que me falasse e me convencesse de que isso é possível a nível nacional, a nível de nação, tá? Então vamos partir de uma definição aqui para entendermos melhor o que seria o socialismo. Então, eu falei de características, né, na primeira aula, depois dá uma olhadinha lá também, se você não viu, assista a primeira aula. Nós falamos sobre cada uma das características desse sistema, para que você possa entender melhor.
Então, às vezes, eu sou conservador, mas eu já vi também muito conservador compreender as pessoas de esquerda de uma maneira errada, né? É verdade que muitos usam de argumentos que vêm mais daquilo que ele foi influenciado do que aquilo que ele realmente estudou. Se ele é uma pessoa de esquerda que estudou o assunto que ele defende, então tem diálogo, tem conversa, né? Quando não acontece isso, ele vem com ataques, vem com aquela discussão ad hominem, né? Aquela que ataca o ser humano, ataca a pessoa em nível pessoal. E não adianta nada, não é esse o ponto, não estamos falando disso. Eu não estou falando aqui da minha vida, né? Até posso fazer um vídeo aqui falando alguma coisa mais pessoal, mas isso não vem ao caso, não é esse o propósito do canal. E não é esse também o propósito da pessoa com quem está conversando com você do outro lado. Concorda comigo? Então a pessoa tem que ter estudado o mínimo sobre esse assunto, para que ela possa dialogar com você e te convencer e te mostrar que na prática isso é possível. Eu não conheci ninguém que fizesse isso para mim até agora, tá? Pois bem, então vamos partir para uma definição. Socialismo é uma doutrina ou sistema, né? Tanto faz, whatever. Sistema político e econômico no qual todos partilham dos meios de produção. Então todos partilham do trabalho, dos meios de produção, dos meios de se produzir alguma coisa. Tá entendendo isso? Todos partilham, ou seja, todos dividem o trabalho. O trabalho também é igual para todos. Então assim, pensa nisso aí. Pensa nisso e depois coloca aí nos comentários para nós conversarmos sobre esse assunto. Como é que você vai dar para todas as pessoas trabalho iguais? E como é que todas as pessoas vão ganhar igualmente? Né? Se for uma sociedade realmente igualitária a nível pleno, a nível total, então, se você for fazer assim, as casas têm que ser iguais, ninguém pode ter uma casa maior ou menor, todas têm que ser iguais. Os carros deveriam ser padronizados, ninguém pode ter um carro que custe 200, 300 mil, né? Na verdade, todos deveriam ter um carro aí razoável, aí vamos colocar aí a moeda aí brasileira em reais, em 50 mil reais, vai. Todo mundo tem que ter um carro desse nível aí. Ninguém pode ter mais, ninguém pode ter menos, vai ser igual para todo mundo. E o salário vai ser igual. Então eu não vejo como é que isso é possível na prática. Um médico vai ganhar a mesma coisa que um operário, que um metalúrgico, né? Um juiz vai ganhar a mesma coisa de quem faz faxina? O que vocês acham? É igual? Não é igual? Deveria ser igual para todos? Os políticos, ainda mais conhecendo os políticos como são no Brasil, aceitariam salários iguais aos salários de quem serve café para eles? Bom, pensa aí. Depois a gente conversa aí nos comentários, tá? Então, sistema político e econômico no qual todos partilham dos meios de produção e da sua distribuição. Então, também é distribuído igualmente para todos, né? Eles idealizam uma sociedade onde não há diferenças na hora de distribuir. É sempre aquela produção enxuta, ou seja, uma produção que vai contra o keynesianismo, né? Aquele sistema econômico lá do camarada que inventou a New Deal, né? Que tentou salvar os Estados Unidos daquela crise lá que começou em 29. Pois bem, ele dizia que existia excessos, né? Excessos ou falta na produção, né? Nesse sistema não, nesse sistema ela produziria apenas aquilo que é necessário, nada além disso. Lógico que economicamente depois você vai pensar, se você é economista está me assistindo, me diz por que isso é possível ou por que isso não é possível. Eu quero ouvir os dois lados para chegarmos, né, ouvir fazer a dialética, né, fazer a tese, a antítese, e eu quero chegar nessa síntese aí. Bom, mediante a eliminação das propriedades privadas, aí dá uma outra característica, que eu já tinha comentado na aula 1, né? Eles eliminam aquilo que é propriedade privada,
As propriedades elas são todas do Estado e o Estado distribui igualmente a todas as propriedades, tanto de terra, apartamento, quanto casa, seja o que for. E das classes sociais. Não há classes sociais, ou seja, não há ricos e não há pobres. Somente existem iguais. E aí, o que você achou dessa definição? O que você achou do socialismo utópico? Factível? É possível de ser feito? Não é possível de ser feito? Diga aí no comentário. Vamos seguir mais um pouco aqui. Vamos falar um pouco das origens. Nós falamos na aula passada, né? Estou aqui com o meu roteirinho aqui, senão eu me esqueço. É muita coisa. Mas vou procurar ser breve. Eu sei que vídeos longos não agradam as pessoas, né? Então, é o seguinte, origem. Eu falei lá da sociedade matriarcal. Foram os primeiros sinais lá de um sistema semelhante ao deles, que é defendido por alguns autores. Também coloquei os livros lá na aula passada. Hoje eu também vou indicar mais 2 livros. Eu vou diminuir a quantidade de livros, porque se você está acompanhando as aulas e quer realmente se aprofundar no assunto, então é melhor ir devagar, porque nem todos têm uma leitura rápida, então eu não vou ficar passando um monte de livro, eu vou passar no máximo 2 livros por aula, para não ficar uma coisa exagerada, tá bom? Então assim, as origens vêm lá, sociedades matriarcais, dizem aqueles que escreveram sobre esse assunto, inclusive Engels, que é amigo de Marx, de Karl Marx, ele disse que existia, lá no princípio lá dos primeiras comunidades humanas, existiam sistemas matriarcais. Outros dizem que existe até hoje em algumas comunidades isoladas, acho que na África, se me falha a memória. E já expliquei como é que funciona isso na outra aula, também não vou falar. Depois, avançando no tempo, passamos por Platão com a República, passamos pelo cristianismo, lá no 1º século da Era Cristã, vamos para a Idade Média, onde foi falado aí alguns rascunhos, vamos dizer assim, né, de socialismo, também algumas ideias, né, algumas coisas desconexas, mas que também houve, soube de alguns freis católicos que pediram autorização ao Papa para criar aquilo que eles chamavam de casa comunal, né, onde eles poderiam também viver como lá em Atos dos Apóstolos, tendo tudo em comum, né, e um sistema igualitário, vamos colocar assim, tá bom? Apesar que os historiadores, principalmente os de esquerda, eles escrevem que as origens do comunismo, socialismo, vêm da Revolução Francesa. Eles começam a contar a história a partir da Revolução Francesa, que eu vou falar na próxima aula, tá bom? Quando aí eu vou falar sobre... Vai ser uma aula, a próxima aula eu já vou avisar que ela vai ser um pouco mais longa, porque nós vamos falar de Revolução Francesa, vamos falar de alguns pensadores que formaram a opinião, esses pensadores de Karl Marx, e falar um pouco de Marx e Engels também, tá bom? Então, chegando aí na Idade Média, com essas criações de casas comunais, e não vou avançar mais no tempo, porque senão não chegar na época da Revolução Francesa, e isso é assunto para a próxima aula, tudo bem? Pois bem, teve algum pensador socialista especificamente? Não, não teve. Mas teve quem escrevesse sobre como governar e de que forma deveria ser um governo que levasse vantagens, né, e se perpetuasse no poder. E muitos da esquerda, eu sei que já leram esse livro, que é O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel, e muitos admiram o que ele escreveu lá. Eu não, mas tem quem admire Maquiavel, né? Eu não concordo, porque é um livro que praticamente ensina que os fins, ou seja, a finalidade, o seu objetivo, justifica a maneira de você agir. Ou seja, os fins justificam os meios, né? Não concordo com isso, porque se eu para atingir, por exemplo, eu quero ser, vamos colocar isso na política que é bem prático, né? Eu quero ser presidente da República. Vocês viram o que aconteceu com o Bolsonaro? Bom, então já que quem está me atrapalhando para ser presidente é o Bolsonaro, eu vou mandar alguém matar o Bolsonaro. Entendeu? Justifica? Não, lógico que não. Não é porque eu quero ser presidente que eu tenho direito de matar alguém.
né? Então, Maquiavel é um pensador que, na minha opinião, fez mais mal para a humanidade do que bem, tá? Mas ele influenciou esse pensamento também, tá bom? Muito bem. Eu já vou encerrar. Hoje não foi muito longo, foi mais curto, né? Pois bem, eu quero recomendar alguns canais, sempre recomendando esses canais, né? Vou recomendar um canal a mais hoje aqui. Temos o canal do professor Rodrigo Jungmann, ou Rodrigo Jungmann, como queiram, né? O canal do tradutor de direito vegano, o canal do Paul Watson, também muito bom, para quem fala inglês, assista lá. E o canal Ministério Espada Triunfante do meu amigo pastor Marcos Lopes. Assistam lá, se inscrevam, ajude ele também. E os livros indicados para hoje vão estar aí na descrição. É o Guia de História para Entender a Esquerda e o Socialismo, do Henrique Guilherme, e O que é Socialismo, de Arnaldo Spindel. Vou colocar na descrição aqui embaixo para você observar aí, comprar e ver o que você acha melhor para você desenvolver. Eu recomendaria a leitura. Bom, Facebook, provavelmente em cima, apoia-se aqui embaixo, ok? Ajude o canal, faz a gente crescer, divulgue com os amigos, compartilhe, fale que tem alguém ensinando sobre esse assunto na internet e que vai levar essas aulas até o fim. E eu creio que isso vai fazer diferença não só para brasileiros, mas para todos aqueles de fala portuguesa que estão assistindo através do YouTube. Ok? Muito obrigado, tenham um ótimo final de semana e até o vídeo de terça-feira.